Olá, meus amigos! Olha nós aqui outra vez, né? Como dizem os queridos demônios da garoa. Eu estou fazendo uma pré-abertura do nosso convidado de hoje, saudando este convidado maravilhoso. Tem uma história muito bonita na música brasileira, na luta pelos direitos da raça negra. Então, vai ser bem legal esse bate-papo. Mas antes da gente conversar com o Netinho de Paula, o nosso convidado de hoje, eu quero saudar e agradecer os nossos dois novos patrocinadores. A partir de agora estão conosco o Prêmio Auto Shop. O Prêmio Auto Shop, olha, é um local espetacular para você comprar seu carro. Entrou no Prêmio Auto Shop, você vai encontrar tudo que você deseja. Todo tipo de carro, todo tipo de preço, você pode vender, você pode comprar. Você tem local para financiar, para fazer o seu seguro, tudo, serviço completo. 27 lojas, mais de 1000 opções de carros, é maravilhoso. E tem em São Bernardo do Campo, tem também aqui no Ipiranga. Prêmio Auto Shop é o local para você fazer negócio com o seu carro. Então, esse é um novo parceiraço que chega com a gente, com muito orgulho para nós. E você que está querendo começar um novo negócio, eu vou dar uma dica maravilhosa para você. Compre uma máquina da Atlântica Máquinas. Eles fazem máquinas de blocos e de pavimentos. E aí você começa o seu negócio. Você nem precisa de muito espaço. Você pode começar com uma máquina pequena, depois você compra uma outra maior. A verdade é que você vai ter o seu próprio negócio, a sua independência. E tem aí o QR Code para você entrar e acionar a Atlântica Máquinas. Eles vão te dar toda a assessoria, e depois que você comprar também, eles vão te ensinar todo o trabalho. É muito legal. Vai nessa que vale a pena. São 20 anos de tradição. Marcelo, todo o pessoal está lá para te atender e é um pessoal de primeiríssima qualidade. Feito isso, nós vamos agora para a nossa entrevista com o amigo Netinho de Paula. Antes, é claro, fazer a abertura normal, fiz essa pré-abertura para saudar os nossos dois novos apoiadores, para os quais eu agradeço muito, como agradeço também a todos aqueles que estão conosco já há bastante tempo e também, muito especialmente, a vocês. Estamos bombando, nosso canal crescendo a cada dia, mas, por favor, nos ajude a continuar crescendo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, dê relevância ao Flávio Prado Entre Amigos, que é muito bacana para a gente, vai nos ajudar bastante, tá bom? Então vamos agora para a abertura e, na sequência, o nosso Netinho de Paula. Olá pessoal, mais um Flávio Prado Entre Amigos, hoje recebendo um amigo de muito tempo, um batalhador, um cara que está na luta aí, ó, faz tempo em todos os sentidos, não só no trabalho, que é uma competitividade natural, como também no problema racial, dificuldade de você colocar espaço igual para todos os seres humanos. Netinho de Paula é o nosso convidado, inscreva-se no nosso canal, dê like, compartilhe o nosso material, acione o seu sininho, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, o Grupo Debrecht, são 4 churrascarias maravilhosas, o melhor churrasco gaúcho de São Paulo, tem em Guarulhos, tem na Pedro Ivo ali no Paraíso, tem na Faria Lima e tem também em Santo André, né, que é a primeira de todas as Debrechtas. O Grupo Alibec Alimentos, Alibec Alimentos é sensacional porque há opção pela qualidade. Todo salgadinho da Alibec tem uma qualidade diferente, especial e até a embalagem é mais charmosa. Confira e o nosso abraço para o nosso querido Anacleto Gonçalves. Guimarães Aranha, onde você tem garantia e segurança na sua vida contábil e empresarial. Assessoria empresarial, assessoria contábil, para você não ter problema futuro na sua vida. Fale com o Anderson, fale com a Kátia, e você terá essa assessoria não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Baltec, que é a empresa que mais cria produtos aqui no Brasil. O Zé Mauro Nico, que é um engenheiro, ele cria produtos maravilhosos e a partir dali o Gabigol da Construção mostra para você os produtos espetaculares e você vai ter garantia de qualidade diferente. Se você está com problema de impermeabilização, você está achando que é muito difícil, entre nas redes sociais da Baltec, você vai conhecer os produtos que vão ajudar a sua vida. Grupo Hall Center. O Hall Center ele dá assessoria para várias empresas importantes, para grandes obras, para grandes construções. Dá uma olhadinha em tudo que o grupo lá do Wesley Boca faz. O Grupo Hall Center crescendo demais aqui no Brasil, qualidade extraordinária. Entra aqui no QR Code e você vai conhecer um pouco mais desse espetacular Grupo Hall Center. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, inteligente até porque você pode simular a sua pintura através do QR Code aqui e também porque ela
deixa você ficar na sua casa enquanto a pintura estiver acontecendo, porque o cheirinho é agradável e não dá alergia. E a nossa querida CrossFox Elétrica, uma empresa com todas as qualificações de todo o seu material, garantia, segurança, também preocupada com a sustentabilidade do país, com a energia solar, com a energia eólica, essas tomadas aí dos carros elétricos, tudo você tem a mão e o dedo espetacular da nossa CrossFox Elétrica, do Paulo Henrique Dursi e também do Alisson Gris. Então, vamos para o nosso bate-papo com o Netinho de Paula, que é muito legal, mas antes inscreva-se no nosso canal. Não deixa para depois, senão você esquece, tá? Vamos lá falar com o Netinho. E vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos, recebendo hoje um querido amigo de muitos anos, até vizinho a gente já foi, outros somos ainda lá no Guarujá, mas o mais legal é esse homem com múltiplas funções, uma vida como cantor, como apresentador, como dono de televisão, como político, tudo. Netinho de Paula, uma honra te receber aqui, muito obrigado, meu amigo. Flávio. Chamado seu é uma ordem. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por você, por sua história, meu vizinho. Vamos começar pelo começo. Você vem de uma origem muito humilde. Conta pra mim como é que era a tua vida, começo de vida, né, tio? Bom, meu pai sempre foi gráfico, minha mãe dona de casa. Então, eles foram contemplados com um apartamento num programa do governo, que era a Coab na época, Conjuntos Habitacionais. Então nós saímos, eu com 1 ano de idade saí do Parque P do Campo Limpo e fui de uma casa alugada que eles tinham para esse apartamento que era a casa própria, que eles pagaram a vida inteira. Mas aos 11 anos minha mãe faleceu, então eu voltei de novo lá para o Parque P, comecei a trabalhar com meu pai, já comecei a me envolver com música com 12, 13 anos. Com 15 anos eu me caso. Caramba! Volto para a Coab de Carapicuíba. E encontro meus amigos adolescentes já, os que eram criança quando eu saí, já todos adolescentes, 16, 17, que era o Negritude Júnior. E aí todos moravam na Coab? Moravam na Coab. Me junto com eles, a gente vai participar de um festival no Camisa Verde e Branco e a nossa vida muda ali, ganhando o festival do Camisa Verde e Branco, com o nome Negritude Júnior, uma música chamada Triste Andança. Isso abriu muitas portas, porque a gente era muito questionado. Jovens, por que o nome Negritude? Então a causa racial já fazia com que a gente tivesse que nos expressar, explicando a importância, a luta, a nossa origem e o porquê que a gente estava ali. E eu acho que essa causa foi abrindo as portas, dando oportunidades, até o Negritude ganhar o Brasil. Permaneci no grupo por 15 anos. Aí veio a nossa separação. Eu vou para a televisão, fico mais aí 10, 12 anos na televisão, fazendo meu programa pela Record, pelo SBT, também pela Globo. Depois saio em minha carreira solo. Estou tentando ser bem breve, né? Porque isso tudo aconteceu em muitos anos, né? Eu estou hoje com 53 anos, com 7 filhos. Todos já adultos, já criados, né? A minha mais nova tem 23 anos, que é a Dandara. Casou com 15, né? Casei cedo, muito cedo. Dos 7, 2 são adotados. Do projeto social que você conheceu, que é um instituto que nós temos lá em Carapicuíba há 23 anos já. E eu posso dizer para você o seguinte, me sinto um homem muito realizado. Me sinto um homem muito, muito feliz com os filhos, hoje com os netos. E por ainda continuar trabalhando, fazendo show, Flávio, né? Tendo a minha emissora, tendo os shows, tendo os outros negócios que a gente acaba fazendo também. Tive minha experiência, como você bem disse, na política, por 2 mandatos como vereador. Fui candidato ao Senado, fui suplente de deputado federal. Então, a vida comigo foi muito generosa. Um pontinho que é meio crucial na história toda. Por que você se separou do Negritude, já que eram amigos de infância? O que aconteceu? Ali eu fui convidado a me retirar, porque eles achavam que não dava para conciliar a televisão com a atividade musical.
o que eu achei que foi uma grande bobeira. Eu acho que isso foi um grande erro da parte deles. Eu acho que dava para continuar tranquilamente. E os que saíram do grupo, hoje nós éramos em 9. Hoje o Negritude continua apenas em 3. Mas todos que saíram... Estavam os mesmos? Os mesmos do início. Mas todos que saíram, hoje têm a consciência de dizer assim, erramos. Não era para ter... Foi ciúme, alguma coisa assim? Eu acho que existia um pouco, assim. A gente era muito irmão. E aquela coisa do destaque para um só, o espaço quando você vai para a televisão ou quando você faz as coisas, às vezes é o espaço para um só falar, para um só fazer. Mas o que interessava para mim é que nós ganhávamos iguais, não tinha diferença. Nunca houve. Não havia diferença nenhuma. Então, ali eu acho que foi uma imaturidade. Foi uma imaturidade e que o tempo não foi capaz de reparar, porque... A gente tentou, depois de muitos anos, vamos fazer uma turnê, vamos tentar fazer alguma coisa. E esses que resistem até hoje, que são os 3, não, é melhor não, tá bom como tá. E financeiramente e profissionalmente, a minha vida, para mim, também foi melhor. Então, eu os amo ainda da mesma forma, são meus irmãos da mesma maneira e torço sempre muito por eles. Claro que sim. Como é que era... TV para você? Como é que isso rolou de você ser um apresentador e fazer sucesso e tal? Obviamente, quando você era uma criança, não planejava isso. Como é que isso rolou na sua vida? Ô Flávio, por incrível que pareça, quando eu era criança, eu planejava. Planejava? Que legal. Eu ficava na frente daquela TV que era preta e branca, né? Aquela TV assim, aí... De vez em quando não era, a gente colocava um negócio colorido lá. E ela refletia a imagem da gente ali. Aí eu ficava ali imitando, fazendo as coisas e tal. Acontece que eu entendia... Eu olhava para a televisão e eu via o que nós ainda vemos em menor escala hoje, mas é um padrão muito europeu de beleza na televisão. A televisão brasileira ela foi implantada dessa forma. Então, apresentadores negros, né, protagonistas negros, se não eram escravos, empregadas domésticas, né, não tinha presença na televisão. Então, o Negritude Júnior... foi uma grande oportunidade de espaço, através da música, da gente chegar em locais que a gente não chegaria por outras formas. Então, quando pintou a oportunidade de ter um programa de televisão, negar seria renegar aquilo que a gente já tinha visto. Então, a gente olhava e não via os nossos. E eu estava tendo a oportunidade de ter um programa aos domingos, nacionalmente, né? Não dava para negar. Então, foi muito mais como missão. E isso é tão forte que você olha a televisão brasileira hoje e você não vai ver um apresentador negro. É verdade. Entende? E o único que eu soube, porque eu não assisti, mas que eu vi, era o Simonal, que o pessoal dizia que o Simonal tinha um programa. Espetacular. Show em Simonal. Exatamente. Mas ele era muito gênio, né? Demais, era impossível segurar um gênio daquele. Demais, é um talento acima da média. Então, quando pintou essa oportunidade, negar era não entender a história. Então, eu tentei honrar. Foram programas que foram líderes de audiência. O quadro da Princesa é um quadro histórico até hoje. Todos os programas, de um jeito ou de outro, continuam fazendo, né? Eu tive a oportunidade de ir para Angola, de conseguir a minha concessão de televisão, de montar uma emissora com foco na questão étnica-racial. Então, eu fui para cumprir missão e continuo cumprindo até hoje. Falando da sua TV, quando você faz uma TV voltada ou com funcionários, praticamente todos negros, com uma colocação bem alta, essa é uma televisão basicamente para os negros. Por que isso não foi também uma maneira, digamos, de discriminar também de uma maneira inversa? Como é que você encara essa situação e você faria de novo dessa forma? Eu acho que o país está bem mais preparado para isso hoje do que na época que eu fiz. Porque não é que eu quis fazer uma televisão só com negros trabalhando ou só para negros trabalhando. Porque eu não acredito que a Globo seja tão cruel, a Gazeta, a Record, a Band, a ponto de falar o seguinte: nós vamos fazer uma televisão em que só tenha brancos. Isso... Mais fácil, há muitos anos. Pois é. E como isso acontece, eu me dei o direito de ter uma televisão em que os meus conhecimentos e as pessoas que me circulam são negras e que eu não discriminava, porque no caso eu tinha brancos apresentando. Tinha, né? Tinha. Eu fazia questão, eu queria uma televisão que fosse o slogan era a cor do Brasil.
Então a gente miscigenava tudo. Tinha japonês, tinha negros, tinha loiros. Você é casado com uma japonesa, né? Não, eu tive uma filha com uma japonesa. Uma filha com Mas uma não fui japonesa, casado, exatamente. que é a Dandara, É que eu né? conheço a sua filha japonesa aqui. A japonega. Ela é linda, nossa, ela ficou uma coisa muito linda. Muito legal. Ela é professora de inglês. Japonega, né? Minha japonesa. Minha professora de inglês e ela que dava aula no Enjoy para as crianças, na época que você conheceu e tal. Sim. Mas, então eu acho isso, não era uma televisão só para negros, mas era uma televisão que falava assim, olha, nós existimos, nós sabemos trabalhar, nós sabemos produzir, nós temos atores, autores, jornalistas, e a gente pode ocupar esse espaço que a televisão nega a nós. Então aquilo era muito mais uma provocação que foi muito mal interpretada na época, porque as pessoas achavam que a gente estava discriminando. E não era de forma nenhuma essa a intenção. Era provocar o debate para que houvesse mais pluralidade, né, na televisão brasileira. Era essa a intenção. Isso trouxe problemas para a TV? Trouxe muito problemas, porque ela teve uma audiência tremenda. Entrou aqui na capital. E um grupo, inclusive, que era dono de uma concessão da MTV, também de um grupo de revista, eles ficaram muito indignados com a audiência que havia e articularam um grupo de empresários e pediram para o ministro, na época, que fizesse o tão sonhado teste de TV digital no canal que nós estávamos aqui na capital. Então eu tive 3 meses, eu recebi uma notificação do Ministério dizendo que eu tinha 3 meses para tirar do ar a TV, porque eles iam fazer o teste de TV digital no canal que eu estava. E você sabe como é difícil você conseguir um canal numa capital como São Paulo. Nossa. Então foi uma perda financeira enorme. Eu tive os meus sócios que eram angolanos, que tiveram que me ajudar muito. Se eu não tivesse eles, a situação teria sido muito ruim. A gente segurou a concessão na unha. Tentaram tomar a concessão, né? Então tive que ir na política também para segurar essa questão da concessão. A luta foi grande e continua sendo. Quando você tem uma bandeira, Flávio, é difícil. O bacana é que a gente acaba pelo caminho encontrando amigos que se solidarizam, que entendem a luta e que passam a lutar junto. Eu acho uma coisa tão deprimente essa questão de racismo. Realmente eu não consigo entender. E eu, felizmente, sou bem misturado, né? A minha mãe era mulata, quase negra. O meu pai era filho de uma alemã com índio. E agora eu tenho um neto japonês. Então, quer dizer... Então, para mim é muito difícil entender essa coisa depois de tanto tempo. A escravidão por si só já é uma coisa imbecil. Mas depois de tanto tempo, disso ainda continuar dessa forma. E eu tenho vários amigos negros e todos eles falam. E aí a gente nota mesmo, né? Certo. Não tem espaço, não tem gerente de banco, não tem apresentador de TV, não tem diretor, ou não tem, eu tenho pouquíssimos, né? De grandes multinacionais. É muito louco isso, né, Tim? Flávio, você sabe que o grande problema é esse. É por isso que se discute uma frase chamada estrutural, né? Hoje o debate é o racismo estrutural. Porque o nosso problema, quando isso acontece, Flávio, é que a maioria dos nossos amigos que são brancos e que não são racistas, eles acabam muitas vezes não entendendo qual é a dor do negro. Porque o nosso problema não é o cara gostar da gente ou não gostar. O problema é você não ter acesso ao capital no mundo capitalista. Uhum. Se você não tem a vaga de emprego, se você não ganha igual, você fica subjugado, entende? Você vai ficar inferior no rendimento. Inferior no rendimento. Claro. E é esse que é o nosso problema. Dane-se se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta. Claro. Tudo bem. Não gosto. Não quero que o meu filho namore com negra, não quero, mas tá tudo certo. Não tá, mas é mais tolerável. Direito. Que bom, eu também não quero que o meu filho preto namore, mas tá tudo bem. Agora, quando você é o dono de uma empresa e aí você não contrata, isso economicamente mexe com a gente. Esse é o estrutural. Esse é o estrutural. Porque a estrutura econômica brasileira está na mão de quem? Dos brancos. Claro. Nós não temos os negros donos de hospital, donos de companhia aérea, donos de emissora de televisão. Nós não temos as principais atividades econômicas, né? A produção intelectual, cultural e econômica do país está na mão dos brancos. Se os brancos não fizerem essa autoanálise, Flávio, a gente vai continuar tendo um alto índice de violência na periferia, as favelas vão permanecer, os presídios vão continuar cheios, porque essas pessoas não aguentam mais ser tão oprimidas.
Entende? Então, a mudança do Brasil está na mão da elite da classe média brasileira. É uma questão de classe, de você reconhecer a sua classe, de entender seus privilégios e falar, preciso mudar esse país. Não é só os negros, a gente tem um limite de luta, é protestar, é falar. Quando você fala e protesta, vira um mimimi. Né? Esses caras só reclamam. Você sabe que eu tive em cima do que você falou, eu não sei se eu sou, na verdade, se eu for olhar bem, eu sou índio, né? O prevalência de sangue é índia, mas certa vez no programa na Rádio Jovem Pan, negócio de cota e tal, e eu fiz um comentário, eu disse assim, poxa, mas por que tem cota pro negro? O negro é tão competente quanto o branco. Beleza, intervalo, toco o telefone, uma moça. Ô Flávio, eu entendi o que você quis dizer, mas eu posso te dizer o seguinte, nós não temos as mesmas chances. Então, exatamente o que você falou. Não é que a gente é inferior, a gente só quer ter espaço. Se a gente não tiver cota, nós não vamos ter espaço. Se não tem por bem, né? Exatamente. A gente costuma dizer que a cota é um mal necessário. Então, entende? E aí eu entendi. A partir daí eu entendi essa coisa como, poxa, é verdade, se eu não tenho espaço... Quer dizer, se eu e você vamos concorrer pelo mesmo cargo. Você é negro, eu sou branco. Eu vou ser escolhido porque eu sou branco, não tem disputa. Já saiu na frente, né? Não tem disputa, fica desigual. Essa discussão, por incrível que pareça, que era algo para a gente já ter ultrapassado. Nos Estados Unidos, a gente tem um movimento muito grande hoje da elite branca americana fazendo reparação por causa da questão de escravidão. Porque eles entendem que eles são herdeiros de um dinheiro e de uma possibilidade de vida calcada na base da escravidão. Que é verdade. Aqui no Brasil é o que a gente espera. Se a elite brasileira fizer uma autoanálise e contar uma história verdadeira sobre a família, sobre a origem, sobre de onde veio o dinheiro, como é que eles viveram, como é que eles vivem até hoje, eles vão fazer uma análise e tudo vai mudar, Flávio. Mas é necessário ter bom senso, é necessário ter autocrítica. Imagina você ter que falar do seu avô, você ter que falar do seu bisavô. Você fala, caramba, errou, então vamos reparar. E até errou dentro, e aí eu quero colocar a história dentro da história, errou dentro do que você acreditava na época que fosse o correto. Exatamente. Não era o correto, mas você pode corrigir. E é um ponto, Netinho, que me chocou muito quando eu cheguei a essa leitura, da criação das favelas no Rio de Janeiro, que elas batem exatamente com o final da Guerra do Paraguai, onde os soldados eram escravos, e eles dão a liberdade para os escravos que foram para a guerra e sobreviveram, mas não dão trabalho. Quando aparece o espaço para cobrir o trabalho dos escravos, eles chamam pessoas de fora, com todo respeito, pessoas também vieram para trabalhar e tal, mas eles dão aquele trabalho que seria dos negros livres para os estrangeiros, se os negros não têm espaço. Quando sabe essa história, essa linha de tempo que você fez agora, quando se sabe isso, não tem como você ser conivente mais com o racismo. É simples assim, porque essa é a história verdadeira. Sim. O problema é que a maioria da nossa elite foi para uma escola que contou uma história para eles mentirosa e que eles acreditam, porque é conivente acreditar. Muitos documentos da época sumiram, né? Você sabe que na América a gente tem, acho que hoje, 12 ou 13% da população negra apenas. E os negros americanos sofreram tanto quanto os negros brasileiros com a questão da escravidão. A diferença é que, nesse movimento da Guerra de Sucessão, que aconteceu na América, os negros herdaram terras. Então eles ficaram, os negros do Sul ficaram com um pedaço de terra. Sim. Isso fez com que essa sociedade americana liberta, naquela época, tivesse hoje negros que são donos de companhia aérea. Donos de time de beisebol. Presidente da República. Presidente da República. Você entende a diferença do que é você ter um espaço ou ter uma terra? Acontece que essa terra que era para ser nossa, como indenização, como uma forma de inclusão, ela foi dada para a maioria do pessoal que chegou aqui pós-Segunda Guerra, vindo da Segunda Guerra. Que ok também, mereceu nos ajudaram a construir o Brasil. Claro, poderia ter espaço também, não tem problema. Seria maravilhoso. Mas não houve. Excluíram os negros. É isso. Os negros foram excluídos, a maioria dos índios foram exterminados. E se a gente não contar essa história para os nossos jovens e crianças de hoje, a gente não faz um Brasil melhor. Ô Netinho, na política, o fato de ser negro te ajudou, te atrapalhou ou não teve nenhum tipo de influência?
Não, eu acho que teve sim. E foi muito boa porque eu entrei com a pauta racial. A minha pauta foi essa. Então, incluir a lei de cotas no serviço público foi uma das missões, foi muito importante. Eu fui secretário de governo do Haddad, de igualdade racial, né? A primeira secretaria de igualdade racial que a gente implantou aqui em São Paulo. E conseguimos ali aprovar a lei de cotas. Foi uma alegria enorme que a gente pôde incluir a grande quantidade de funcionários e de alto escalão hoje na Prefeitura de São Paulo, negros, procuradores, inclusive. Então, foi uma alegria. A política ela serve para isso, para você pôr o dedo na ferida. A Lei 10.639 que faz com que as pessoas, os profissionais de educação, incluam material de ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, tudo com a intenção de poder contar a verdade, começar a mudar o ensino ali. Então, e é uma luta até hoje, porque a maioria dos diretores das escolas são resistentes a mudar os livros que eles foram formados. Então, a luta ela continua. E a nova geração tem que chegar, ocupar o espaço e continuar lutando. Mas eles têm esse espaço, né, tio? Com essas cotas, você acha que eles vão chegar? Vão Hoje, conseguir? as cotas se mostraram ser uma grande realidade. Porque a quantidade de médicos, de advogados, né, de promotores e de juízes negros, cuja essas instâncias também adotaram o regime de cota. Elas também adotaram, ou seja, elas também tiveram um embate lá dentro para entender que isso era necessário. Isso mexeu com a sociedade brasileira. Leva um tempo para isso ter efeito, mas já temos um grande efeito de médicos, doutores e muitos profissionais liberais negros com alto índice de cultura e de formação. Tende a aumentar? Tende a aumentar. Tende a aumentar. Teve um debate agora de que as cotas teriam que terminar, mas não, elas vão ser prorrogadas, se não me engano, por mais 15 ou 20 anos. E isso inclui mais gente, o que é muito bom para nós. E a sua TV, como é que ela está? Hoje ela está no estado do Ceará, né? Ela é 24 horas no ar. Tem uma igreja local que ocupa o espaço, que tem também essa obrigação racial, de presença racial no quadro dos programas que eles fazem. Novela, jornal, os cultos, tudo. Eles continuam cumprindo a nossa missão de luta lá no estado do Ceará. E como está a sua vida como artista? Cara, tá uma loucura, porque eu tenho a minha carreira solo, faço muitos shows, e a gente acabou de lançar agora um projeto chamado Samba 90 Graus, que sou eu, o Márcio, que era do Arte Popular, Márcio Arte, e o Krigor, que era do Exalta Samba. Ele fez uma música pra mim, cara. Ele foi no meu programa na Jovem Pan e fez uma música pra mim. Você tem que trazer ele aqui. Ele é muito fera. Eu vou falar pra eles te ligarem pra mim. Cara, aqui. por favor, Eles vão ficar muito alegres em poder falar um pouco. E eu devo isso ao Krigor, né? Ele é um querido, né? Ele é muito fera. Ele é amado no Brasil todo e é bonito de ver. Os shows têm sido maravilhosos. A gente fez agora no Carnaval e a turnê reinicia agora em abril. Possivelmente abre a turnê no estado do Rio de Janeiro. Que legal. Totalmente, né? Com tudo. Com tudo. Fala mais um pouquinho do Instituto. O que é exatamente que eu fiz passando, né? O Instituto, nós temos uma organização social chamada Instituto Casa da Gente, que é lá em Carapicuíba, hoje com uma parceria com um outro instituto, que é o Enjoy, que dá cursos de língua para as crianças. Então as crianças de 7 até os 17 anos permanecem por 4 horas com troca de turno estudantil, quem estuda de manhã vai à tarde e vice-versa. Tem teatro, música, dança, balé. É lindo, eu tive lá, foi uma coisa maravilhosa. É enorme. E então as empresas que eu geralmente sou garoto propaganda ou faço algum tipo de parceria, parte dessa negociação que a gente faz, a gente destina para o projeto social. É assim que a gente mantém o projeto social, com os cachês de shows e de campanhas que eu faço. Quantas pessoas você atende? São 450 crianças hoje. Legal, né? Coisa boa, coisa envolvendo tua família, enfim. Todo mundo lá trabalhando. Coisa muito legal. Netinho, Deus lhe pague, obrigado por atender o nosso convite. Você é um amigo que não podia faltar aqui nesse nosso Flávio Prado Entre Amigos. Muito honroso te receber aqui. E vamos fazer o seguinte, quando vier o Krigor, o Márcio, você vem junto, pô. Eu chamo eles. Faz um barulho aqui. Vamos, a gente faz um pagodinho. Obrigado, Fábio. Obrigado, viu, Netinho? Obrigado, foi muito bom te receber aqui. Valeu. Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Tchau.